Como engajar a geração Z no trabalho, sem perder performance? Vamos falar a verdade sem filtros. A geração Z não é um problema. O verdadeiro problema é que a maioria das empresas ainda tenta liderar jovens de 2026 com modelos de 1998. E quando isso acontece, o resultado é sempre o mesmo: desmotivação, rotatividade, conflitos silenciosos e uma dose crescente de frustração dos dois lados. Só que existe um detalhe que quase nenhum líder percebe. A geração Z não se desconecta porque não quer trabalhar. Ela se desconecta porque não vê sentido. E é por isso que este vídeo importa tanto. Hoje você vai descobrir como engajar a geração Z de um jeito tão natural, tão humano e tão poderoso que a performance não só melhora, ela se multiplica. Não importa se você é gestor, CEO, coordenador ou alguém que simplesmente está tentando entender como essa geração pensa. Aqui você vai aprender algo que pode transformar para sempre sua forma de liderar, comunicar e inspirar. Prepare-se para enxergar o trabalho com os olhos de quem nasceu em um mundo totalmente diferente do seu. Porque quando você entende isso, tudo muda. E muda rápido. Tópico 1. A realidade oculta. Sobre engajar a geração Z que poucos líderes enxergam. A primeira verdade que um líder precisa aceitar é simples, mas profundamente desconfortável. A geração Z não se desengaja porque não quer trabalhar. Ela se desengaja porque não aceita mais viver em ambientes onde sua inteligência, sua criatividade e sua identidade são ignoradas. Essa geração cresceu em um mundo onde tudo muda o tempo todo, onde oportunidades surgem na velocidade de um clique e onde pessoas comuns transformam suas vidas do nada. Eles viram jovens de 19 anos construindo empresas bilionárias no quarto, viram influenciadores viajando o mundo enquanto trabalham do celular, viram freelancers alcançando independência financeira com apenas um notebook e uma visão. Essa realidade moldou o cérebro deles para uma pergunta que se repete todos os dias, muitas vezes de maneira inconsciente: esse trabalho vale a minha vida? E se a resposta não é um sim claro, emocional e convincente, o engajamento cai. A maior parte das empresas ainda tenta lidar com a geração Z como se estivéssemos em 1999, quando o modelo de obediência era a base da liderança. Só que essa geração cresceu em um ambiente completamente diferente. Eles foram educados na internet, moldados por redes sociais, inspirados por histórias de superação e impressionantemente expostos ao sucesso acelerado. Eles sabem que existem infinitas formas de ganhar dinheiro, de construir uma carreira, de expressar seus talentos e de encontrar caminhos próprios. Por isso, quando entram no mercado de trabalho tradicional, muitas vezes encontram uma estrutura que parece pequena demais para seu potencial. E quando uma pessoa sente que está encolhendo, ela se retrai. Quando sente que está crescendo, ela se expande. Isso não tem a ver apenas com comportamento, tem a ver com identidade. A geração Z não busca estabilidade como as gerações anteriores buscavam. Eles buscam expansão, eles buscam evolução. Eles buscam um ambiente onde sintam que estão progredindo, construindo algo, se tornando alguém melhor. Eles não aceitam líderes autoritários porque cresceram vendo que conhecimento está disponível em qualquer lugar. Eles não aceitam processos rígidos porque aprenderam que a inovação nasce do movimento. Eles não aceitam silêncio emocional porque nasceram em uma era onde vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Eles não seguem regras sem sentido porque foram treinados a questionar tudo. E se o líder não entende essa dinâmica, ele começa a interpretar comportamento moderno como rebeldia, quando na verdade é apenas uma estrutura mental própria de uma geração que foi criada em um mundo radicalmente diferente. Empresas como Google, Tesla, Nubank, Airbnb e Spotify já entenderam isso há muito tempo. Elas não vendem cargos, elas vendem visão. Elas não oferecem apenas salários, elas oferecem significado. Elas não contratam pessoas para seguir ordens. Elas contratam pessoas para pensar, criar, desafiar e transformar. Elon Musk sempre repetiu que prefere alguém profundamente engajado a alguém altamente qualificado, porque qualificação se ensina, engajamento não. E a geração Z só se engaja quando sente que está participando de algo maior do que ela. Isso é propósito, isso é missão, isso é pertencimento. E essa é a moeda emocional mais valiosa do século XXI. A neurociência confirma que nenhum cérebro se compromete com força total quando não existe significado. Sem dopamina, o foco não se sustenta. Sem pertencimento, a motivação evapora.
Sem conexão emocional, a produtividade se torna mecânica e frágil. É por isso que tantos líderes dizem que a geração Z não veste a camisa. A verdade é que ninguém veste uma camisa que não faz sentido. Quando o trabalho não conversa com a identidade, o engajamento se torna impossível. Mas quando tudo se alinha, propósito, reconhecimento, desafios, liberdade, crescimento, contribuição, a performance se multiplica de um jeito quase milagroso. E a geração Z está pronta para multiplicar performance. Eles querem fazer parte, eles querem ser vistos, eles querem ter voz, eles querem criar impacto, eles querem aprender rápido, crescer rápido e contribuir de maneira que faça diferença. Quando encontram um líder que entende essa dinâmica, eles florescem. E quando encontram um que não entende, eles simplesmente se desconectam. Às vezes fisicamente, pedindo demissão. Às vezes emocionalmente, permanecendo no cargo, mas entregando apenas o mínimo para sobreviver. E isso é devastador não só para a empresa, mas para o próprio potencial deles. Porque nenhum talento floresce em solo árido. Engajar a geração Z não é sobre controlar, é sobre compreender, não é sobre impor, é sobre inspirar, não é sobre exigir lealdade, é sobre construir confiança, não é sobre pedir dedicação, é sobre criar significado. O que essa geração busca, no fundo, é a mesma coisa que qualquer ser humano busca: sentir que está investindo sua vida em algo que vale a pena. A diferença é que eles não têm medo de largar o que não vale. Eles não têm medo de buscar alternativas. Eles não têm medo de recomeçar. Eles não têm medo de dizer não ao que não faz sentido. E isso, quando compreendido, deixa de ser um problema e se transforma em uma das maiores forças competitivas de qualquer empresa contemporânea. Porque a verdade é simples e poderosa. Quando você aprende a liderar a geração Z, você não está apenas lidando com jovens. Você está entrando na próxima era da liderança, uma era onde empresas prosperam não porque controlam pessoas, mas porque despertam nelas o desejo genuíno de crescer, contribuir, inovar e se superar. Uma era onde lucro e propósito caminham juntos. Uma era onde líderes deixam de ser chefes e se tornam mentores, facilitadores, catalisadores de potencial humano. E quando isso acontece, o engajamento deixa de ser um desafio e se torna uma consequência natural de um ambiente que respeita quem cada pessoa é. É por isso que compreender a geração Z não é apenas uma habilidade. É uma vantagem estratégica. É um convite para evoluir como líder, como profissional e como ser humano. E é exatamente essa jornada de evolução que você começou ao apertar play neste vídeo. Tópico 2. Por que a geração Z não responde a estilos de liderança tradicionais? Para compreender completamente por que tantos líderes enfrentam dificuldade ao tentar engajar a geração Z, é necessário enxergar o mundo exatamente como eles enxergaram enquanto cresciam. Essa geração não viveu a transição da tecnologia, eles nasceram dentro dela. Não testemunharam a chegada da internet, já abriram os olhos em um mundo conectado. Não observaram a evolução dos celulares, simplesmente tiveram um nas mãos desde cedo. Eles aprenderam desde pequenos que podem acessar conhecimento ilimitado em segundos e que as regras antigas raramente se aplicam ao cenário acelerado, fluido e criativo em que navegam diariamente. E é exatamente por isso que estilos tradicionais de liderança não funcionam com eles. Porque essas abordagens foram criadas para um mundo que já não existe. A liderança tradicional foi construída em cima de previsibilidade, hierarquia, estabilidade e controle. Nas décadas passadas, essas características eram essenciais para manter uma empresa funcionando com segurança. Mas a geração Z cresceu observando o colapso de gigantes corporativos justamente porque eles não se adaptaram. Viram empresas como Blockbuster desaparecerem enquanto a Netflix transformava o mundo. Viram Kodak perder o domínio enquanto a fotografia digital revolucionava tudo. Viram o surgimento de startups que, em poucos anos, ultrapassavam instituições centenárias. Esse cenário criou uma percepção coletiva de que rigidez e resistência à mudança são sinais de fragilidade, não de força, e que seguir ordens sem questionar é uma rota direta para a irrelevância. Portanto, quando encontram líderes que insistem em modelos antigos, a conexão se rompe antes mesmo de começar. A geração Z responde à autenticidade porque cresceu em meio a filtros, opiniões, pressões e expectativas irreais. Eles desenvolveram um radar afiado para detectar incoerências, falta de transparência e intenções manipulativas. Eles não querem chefes que fingem perfeição.
Querem líderes que mostram humanidade. Querem líderes que admitem erros, que escutam de verdade, que demonstram vulnerabilidade e que criam espaço para que cada pessoa seja quem realmente é. E isso não é um pedido romântico. É uma necessidade psicológica. Essa geração carrega níveis elevados de ansiedade, de comparação social e de pressão interna. Portanto, quando encontram um líder que cria segurança emocional, eles se entregam de corpo e alma. Mas quando encontram um líder que usa o medo como ferramenta, eles se fecham. Os líderes tradicionais costumam reagir dizendo que a geração Z é sensível demais. Só que sensibilidade não é fraqueza. Sensibilidade é percepção. A geração Z enxerga nuances, identifica micro-injustiças e percebe rapidamente ambientes tóxicos porque foi treinada para isso. A internet não poupa ninguém. Críticas, julgamentos, cancelamentos e comparações fazem parte da vida digital desde a infância deles. Isso os tornou atentos e seletivos. Por isso, têm baixa tolerância a lideranças agressivas ou desrespeitosas. O que para gerações anteriores parecia normal, gritos, arrogância, autoritarismo, humilhações disfarçadas de feedback, para eles é simplesmente inaceitável. Não porque eles são frágeis, mas porque são conscientes. Quando a liderança tradicional tenta controlar a geração Z, desperta nela um instinto imediato de rejeição. Essa geração foi criada com autonomia digital. Eles escolhem o que consomem, quem seguem, o que acreditam, o que compram, para onde vão, com quem falam e até que tipo de conteúdo assistem. Nunca precisaram esperar por autorização para se expressar ou para buscar conhecimento. Então, quando entram em uma empresa rígida, onde cada movimento depende de permissão, a motivação despenca. Eles precisam sentir que podem contribuir. Precisam sentir que têm voz. Precisam sentir que fazem parte da construção do caminho e não apenas da execução de tarefas criadas por outros. E há algo ainda mais profundo. A geração Z entende que o mercado atual recompensa inovação, velocidade e adaptabilidade. Eles veem influencers de 20 anos faturando milhões, programadores construindo aplicativos virais em poucos meses, jovens empreendedores criando negócios globais com custo quase zero. Eles sabem que criatividade vale ouro. Sabem que pensamento original gera lucro. Sabem que o mundo está mudando rápido e que somente quem se adapta prospera. Por isso, quando entram em empresas que punem o pensamento novo, que sufocam ideias, que desprezam sugestões ou que seguem processos rígidos sem questionamento, eles interpretam isso como atraso. E a mente de quem nasceu no futuro não suporta trabalhar em estruturas do passado. A liderança tradicional também perde força, porque essa geração busca sentido antes de buscar estabilidade. Eles não aceitam trabalhar apenas por um salário. Querem trabalhar por impacto. Querem se sentir parte de algo maior. Querem sentir que contribuem, que evoluem, que estão construindo um legado. E isso muda tudo. A geração Z não se motiva por medo de perder o emprego. Ela se motiva por potência, propósito e pertencimento. Se não encontram isso no ambiente atual, mudam rapidamente. Não por desrespeito, mas por coerência interna. Eles não abandonam empresas. Eles abandonam a ausência de significado. É por isso que estilos tradicionais de liderança simplesmente não conseguem engajar essa geração. Eles são baseados em comando e controle, enquanto a geração Z responde à conexão e colaboração. Eles são fundamentados em hierarquia e silêncio, enquanto essa geração floresce em ambientes onde existe diálogo, reconhecimento e expressão. Eles se apoiam na ideia de que o chefe sabe tudo, enquanto a geração Z respeita quem está disposto a aprender. Eles funcionam na lógica da obediência, enquanto essa geração opera na lógica da consciência. São mundos diferentes, separados por décadas de evolução psicológica, cultural e tecnológica. E quando um líder finalmente compreende isso, ele descobre algo extraordinário. A geração Z não é difícil de engajar. Ela é incrível de engajar. É energética, criativa, perspicaz, intuitiva, questionadora, talentosa e profundamente humana. Só que ela precisa de um tipo de liderança que faça sentido no mundo em que ela vive. Uma liderança que compreende que resultados não se impõem, resultados se inspiram. Uma liderança que entende que performance não nasce do medo, nasce da segurança emocional. Uma liderança que reconhece que o papel do líder moderno não é controlar pessoas, mas libertar o potencial delas. Quando esse tipo de liderança aparece, a geração Z responde com entusiasmo. Eles se comprometem, eles inovam, eles defendem a empresa, eles vestem a camisa com orgulho genuíno.
Eles criam soluções brilhantes que pessoas mais antigas talvez jamais imaginassem. Eles transformam a cultura. Eles fortalecem a marca. Eles fazem a empresa crescer. Porque, no final das contas, engajar a geração Z não é apenas uma questão de técnicas, é uma questão de evolução. E líderes que entendem essa verdade estão um passo à frente do mercado e anos à frente de quem ainda tenta aplicar modelos que já não fazem sentido para ninguém. Tópico 3. O que realmente motiva a geração Z? A nova psicologia da alta performance. Se existe um ponto crucial para compreender a geração Z, é este. Os gatilhos de motivação que funcionaram por décadas simplesmente não funcionam mais. Não porque eles são diferentes, difíceis ou sensíveis, mas porque foram moldados por um ambiente totalmente distinto de todas as gerações anteriores. Essa geração cresceu entre inovações constantes, estímulos rápidos, comparações sociais intensas e oportunidades exponenciais. O cérebro deles foi treinado, desde cedo, a responder não ao medo da punição, mas à promessa de significado, não ao silêncio imposto pela hierarquia, mas ao diálogo transparente, não ao comando do chefe, mas à conexão com alguém que eles respeitam de verdade. E é exatamente aqui que a liderança moderna falha ou prospera, ao compreender que a motivação da geração Z não nasce de ordens, nasce de propósito. Quando analisamos profundamente a psicologia da geração Z, percebemos que ela combina um nível elevado de consciência social com uma necessidade intensa de autenticidade pessoal. Eles desejam alinhar quem são com aquilo que fazem. Desejam sentir que sua energia diária contribui para algo maior do que tarefas aleatórias. Querem trabalhar em um ambiente onde sua identidade não precise ser deixada na porta da empresa. A motivação deles não surge quando o líder tenta pressioná-los, mas quando o líder desperta dentro deles a sensação de que eles importam. É quase como se cada jovem da geração Z carregasse um farol interno constantemente perguntando: isso me representa? Isso me leva para onde quero ir? Isso faz sentido para quem sou e quem quero me tornar? Existem líderes que tentam ignorar esse farol, mas isso só gera resistência. O verdadeiro líder aprende a acender esse farol. E a chave para acendê-lo é simples e complexa ao mesmo tempo: significado. A geração Z quer entender o porquê das coisas, não por rebeldia, mas por coerência. Eles foram treinados pelos algoritmos das redes sociais a buscar lógica, clareza, narrativa e intenção. Eles cresceram observando pessoas comuns transformando suas vidas a partir de escolhas conscientes, mudanças internas, práticas de autodesenvolvimento e sempre com um propósito claro. Por isso, quando chegam em uma empresa que funciona apenas porque sempre foi assim, a motivação se desintegra. A geração que viu startups nascerem de ideias aparentemente loucas não aceita estruturas que não evoluem. Eles acreditam que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser atualizado, tudo pode ser reinventado. A motivação deles floresce em ambientes onde existe espaço para inovação, ousadia e cocriação. Um dos motivadores mais poderosos dessa geração é o desejo por impacto real. Eles querem sentir que suas contribuições fazem diferença, que sua voz não é apenas tolerada, mas valorizada. Quando percebem que suas ideias são levadas a sério, se transformam em motores de energia criativa. É impressionante como a motivação deles cresce quando percebem que estão ajudando a construir algo que importa. Empresas que ainda operam na lógica do "faça o que eu mandar" simplesmente não entendem isso, porque a geração Z não se move pelo medo de perder o emprego. Ela se move pela sensação de estar vivendo a própria missão. Existem casos fascinantes de empresas que descobriram esse segredo. A Tesla, por exemplo, tornou-se um ímã para jovens talentos não apenas por causa da tecnologia avançada, mas porque oferece a sensação de participar de algo que pode mudar o planeta. O Nubank conquistou uma legião de profissionais brilhantes porque ofereceu liberdade, autonomia e a oportunidade de reinventar um sistema bancário historicamente opressor. A Google continua atraindo jovens de todo o mundo porque mostra que grandes problemas podem ser resolvidos por mentes curiosas e ousadas. Essas empresas entenderam que, para motivar a geração Z, não basta pagar bem, é preciso inspirar bem. A motivação também se fortalece quando existe espaço para crescimento real. A geração Z cresceu vendo pessoas acumularem novas habilidades em semanas, muitas vezes aprendendo sozinhas pela internet. Eles sabem que podem se reinventar rapidamente. Então, quando uma empresa não oferece oportunidades de desenvolvimento contínuo,
eles sentem que estão parados no tempo. E essa sensação é devastadora para uma geração que enxerga a vida como uma viagem de constante evolução. Eles querem aprender, querem ser desafiados, querem explorar novas funções, querem expandir suas habilidades, querem se transformar. E quando percebem que o trabalho não permite isso, a motivação se apaga inevitavelmente. Outro elemento-chave é a necessidade de autonomia. Essa geração foi criada com liberdade digital, onde podem escolher o que consomem, o que acreditam, com quem falam e até quem querem ser naquele momento. Eles nunca viveram em um mundo onde a autoridade era suficiente para gerar respeito automático. O respeito para eles precisa ser conquistado por caráter, competência e coerência. Por isso, líderes autoritários simplesmente não despertam engajamento emocional. A motivação desaparece. Mas quando o líder oferece autonomia, confiança e espaço para decisões próprias, algo extraordinário acontece. O cérebro da geração Z entra em estado de responsabilidade emocional. Quando eles percebem que têm liberdade para criar, automaticamente se sentem mais responsáveis pelos resultados. É como se a autonomia ativasse dentro deles uma força interna que os impulsiona a fazer melhor, não por obrigação, mas por autorrealização. Além disso, a necessidade de reconhecimento genuíno é central para compreender essa geração. Mas não reconhecimento forçado, exagerado ou artificial. Eles percebem imediatamente quando um elogio é mecânico. Eles querem reconhecimento real, autêntico, específico. Querem saber que seu trabalho foi visto. Querem sentir que sua presença faz diferença. E quando isso acontece, a motivação explode. É impressionante como um simples "eu vi o que você fez e fez a diferença" pode multiplicar a energia de um jovem. É como se o cérebro deles interpretasse esse gesto como uma validação de identidade, algo essencial para uma geração que cresceu em busca constante de significado e pertencimento. A motivação também se conecta profundamente à possibilidade de equilíbrio. A geração Z entendeu cedo que produtividade não é sinônimo de sacrificar a vida pessoal. Eles viram seus pais adoecerem emocionalmente por excesso de trabalho, viram gerações inteiras se orgulharem de jornadas exaustivas e depois pagarem caro com burnout, ansiedade e relacionamentos quebrados. Eles não querem isso. Eles querem prosperidade integral. Querem trabalhar bem, mas também querem viver bem. Querem construir carreiras de sucesso, mas sem abrir mão da saúde mental, das relações e da própria identidade. Essa busca por equilíbrio não é preguiça, é inteligência emocional. E líderes que entendem isso conseguem extrair o melhor dessa geração, porque eles respondem de forma extraordinária quando percebem que a empresa se preocupa de verdade com seu bem-estar. No fim, motivar a geração Z não é sobre dar recompensas superficiais, é sobre construir um ambiente que conversa com os valores profundos dessa geração. É sobre entender que eles querem ser parte, não peças. Querem ser protagonistas, não executores. Querem propósito, não rotina. Querem crescimento, não repetição. Querem autonomia, não controle. Querem ser reconhecidos como seres humanos complexos, criativos e cheios de potencial. E quando um líder compreende isso e decide liderar dessa forma, algo inacreditável acontece. A geração Z entrega resultados acima do esperado, se envolve profundamente com a empresa, cria soluções brilhantes e se torna um fator de aceleração para o crescimento e para a inovação. A motivação dessa geração não é fraca, ela é poderosa, mas só floresce onde existe verdade, visão e humanidade. Tópico 4. Como criar conexão. Autêntica, a linguagem emocional que a geração Z realmente entende. Se existe um elemento que determina completamente o engajamento da geração Z, esse elemento é a conexão. Mas não falo da conexão superficial, ensaiada, artificial, que muitos líderes tentam simular porque acreditam que os jovens gostam disso. A geração Z nasceu exposta a tantas máscaras, filtros, discursos motivacionais vazios e comportamentos inconsistentes que desenvolveu um faro quase infalível para detectar quando algo é real e quando é apenas uma fachada. Eles não se conectam com chefes que desempenham papéis. Eles se conectam com líderes que se permitem ser humanos. Por isso, compreender a linguagem emocional que desperta engajamento nessa geração é fundamental para qualquer empresa que busca prosperar na nova era da liderança. A conexão autêntica começa quando o líder decide abandonar a armadura. Durante décadas, muitos gestores foram treinados para parecerem infalíveis, controlar tudo,
nunca demonstrar fragilidade e manter distância das pessoas para preservar a autoridade. Mas, para a geração Z, esse comportamento não inspira respeito, inspira desconexão. Eles não querem seguir alguém que parece perfeito, querem seguir alguém que parece verdadeiro. Querem seguir alguém que fala como um ser humano e não como um manual corporativo. Querem seguir alguém que demonstra vulnerabilidade, não no sentido emocionalmente descontrolado, mas no sentido de alguém que reconhece erros, que admite que não sabe tudo e que mostra que também está aprendendo. Essa honestidade cria algo que eles valorizam mais do que qualquer técnica: segurança emocional. A segurança emocional é, na verdade, uma das forças mais poderosas para engajar essa geração. A neurociência explica que quando uma pessoa sente que está segura, o cérebro libera mais dopamina, oxitocina e serotonina, substâncias que aumentam foco, criatividade, motivação e capacidade de inovar. Quando um jovem sente que seu líder o enxerga não apenas como funcionário, mas como ser humano, ele se abre, compartilha ideias, arrisca mais, se envolve mais e produz melhor. Em contrapartida, quando a liderança cria medo, julgamento ou pressão excessiva, o cérebro entra em modo de defesa. E não existe inovação no modo de defesa. Não existe criatividade no modo de defesa. Não existe engajamento no modo de defesa. Existe apenas sobrevivência. É por isso que empresas em rápido crescimento, como Nubank, Google ou Airbnb, investem tanto em culturas transparentes e acessíveis. Elas perceberam que pessoas só entregam o melhor quando se sentem pertencentes. E pertencimento não é algo que se exige. Pertencimento é algo que se cultiva. Ele nasce quando o líder demonstra interesse genuíno pela pessoa e não apenas pelos resultados que ela entrega. Quando demonstra curiosidade verdadeira sobre suas percepções, seus desafios, seus sonhos e até suas inseguranças. A geração Z responde intensamente a líderes que têm conversas reais, olhos nos olhos, escuta ativa, linguagem clara e presença emocional. Eles estão acostumados a um mundo onde praticamente tudo é superficial. Então, quando encontram profundidade, essa profundidade se torna magnética. Uma das maiores mudanças que líderes precisam fazer para criar conexão com a geração Z é abandonar a superioridade e abraçar a parceria. Essa geração não respeita líderes porque eles estão acima. Respeita líderes porque eles estão junto. Eles querem sentir que fazem parte de uma equipe, não de uma hierarquia rígida. Querem líderes que dizem, vamos resolver isso juntos. E não, resolva isso e me entregue. Querem sentir que caminham com alguém que acredita neles, que apoia seus esforços e que enxerga suas capacidades mesmo quando eles ainda estão desenvolvendo essas capacidades. Quando um líder demonstra esse tipo de confiança, o impacto é transformador. A geração Z se torna emocionalmente comprometida com a equipe, com o líder e com o propósito coletivo. A conexão também se fortalece quando existe transparência. Essa geração cresceu em meio a informações rápidas, acessíveis e frequentemente contraditórias. Eles aprenderam desde cedo a questionar tudo. Por isso, quando percebem inconsistências ou falta de clareza, se desconectam imediatamente. Eles querem saber o porquê das coisas, querem entender decisões, querem compreender o impacto de cada ação e não querem ser tratados como crianças que não conseguem lidar com conversa adulta. Quanto mais transparente o líder é, mais forte se torna o vínculo emocional. E quando o vínculo é forte, o engajamento se torna quase inevitável. A conexão autêntica também envolve linguagem. A forma como o líder se comunica determina se a equipe se abre ou se fecha. A geração Z responde a uma comunicação que mistura clareza com emoção, objetividade com humanidade. Eles gostam de líderes que falam de forma direta, mas com empatia, que expressam expectativas, mas também expressam compreensão, que reconhecem o esforço, mas também reconhecem a história por trás do esforço. Uma frase sincera pode transformar um dia. Uma palavra mal colocada pode destruir semanas de motivação. A comunicação é o elemento invisível que constrói ou derruba culturas. Outro ponto essencial para criar conexão com essa geração é a presença. Não presença física apenas, mas presença emocional. A geração Z é a geração mais conectada virtualmente e, paradoxalmente, uma das mais solitárias emocionalmente. Eles cresceram cercados de telas, mas muitas vezes distantes de conexões profundas. Quando encontram um líder que está realmente presente, que escuta com atenção, que demonstra interesse genuíno, isso tem um peso emocional enorme. Eles sentem que finalmente encontraram alguém que realmente os vê.
E quando alguém se sente visto, essa pessoa naturalmente se engaja. A autenticidade também se revela através de pequenas atitudes. Gestos simples, mas consistentes, criam vínculos inabaláveis. A forma como um líder reage quando um colaborador comete um erro, por exemplo, determina se esse colaborador vai se retrair ou se desenvolver. A forma como lida com conflitos determina se a equipe vai confiar ou vai se defender. A forma como celebra conquistas determina se a equipe vai repetir comportamentos positivos ou vai apenas sobreviver emocionalmente. A conexão verdadeira é construída nas entrelinhas da convivência diária, e existe ainda um fator muitas vezes ignorado: a coerência. A geração Z não se conecta com líderes que dizem uma coisa e fazem outra. Eles observam, eles analisam, eles questionam, eles percebem incoerências rapidamente. Quando encontram líderes que falam de respeito, mas agem com desrespeito, eles se desconectam. Quando encontram líderes que falam de propósito, mas tomam decisões baseadas apenas em ego, eles se retraem. Quando encontram líderes que falam de inovação, mas rejeitam ideias novas, eles se frustram. Para essa geração, coerência é sinônimo de integridade, e integridade é um dos pilares mais fortes da conexão emocional. Por isso, criar conexão com a geração Z exige que o líder evolua emocionalmente. Exige que ele abandone máscaras, abra a mente, expanda sua consciência e aprenda a enxergar pessoas além de tarefas. Exige que desenvolva inteligência emocional, humildade e presença. Exige que lidere não apenas com autoridade, mas com alma. Porque a geração Z não segue cargos. Ela segue pessoas que despertam algo dentro delas. Pessoas que evocam crescimento, coragem, propósito, inspiração. Pessoas que mostram que é possível prosperar sem perder humanidade. Pessoas que provam todos os dias que liderança não é controle. Liderança é conexão. E quando essa conexão acontece, tudo muda. A equipe se fortalece, a criatividade aumenta, o clima melhora, a lealdade se solidifica, a empresa cresce, a cultura floresce. Porque a conexão é a ponte que transforma indivíduos desconectados em uma comunidade engajada. E a geração Z, mais do que qualquer outra geração, é movida por comunidades que têm alma, visão e verdade. Tópico 5. O poder da autonomia. Como transformar jovens profissionais em protagonistas de alta performance. Se existe um elemento que desperta a verdadeira potência da geração Z, esse elemento é a autonomia. Mas não a autonomia superficial, decorativa, aquela que as empresas dizem que oferecem, mas que na prática é apenas uma ilustração bonita na cultura organizacional. Estou falando da autonomia real, aquela que permite que um jovem profissional tome decisões, proponha mudanças, contribua com novas ideias, participe das soluções e sinta que é um protagonista e não um figurante, dentro do ambiente de trabalho. Para essa geração, autonomia não é um benefício. É uma necessidade psicológica e uma porta direta para a alta performance. A geração Z cresceu em um mundo onde tudo era acessível e possível. Eles aprenderam desde cedo que, se quiserem aprender algo, basta pesquisar. Se quiserem empreender, basta tentar. Se quiserem criar, basta publicar. Se quiserem mudar de carreira, basta começar. O universo deles sempre foi marcado pela liberdade digital, pela experimentação constante e pela ausência de barreiras tradicionais. Por isso, quando entram em ambientes corporativos altamente controlados, em que cada decisão precisa de aprovação, em que cada passo é vigiado e em que cada inovação é vista como ameaça, a motivação desaparece. Eles se sentem engessados, diminuídos, desconfiados, como se o potencial deles estivesse sendo sufocado por estruturas que não compreendem mais a velocidade da vida moderna. Autonomia para a geração Z não significa fazer o que quiser. Significa ter espaço para pensar, agir e evoluir. Significa ser tratado como alguém capaz. Significa sentir que sua presença gera impacto. Quando um líder oferece autonomia de verdade, está enviando uma mensagem silenciosa e poderosa. Eu confio em você. Eu acredito no seu potencial. Eu vejo o que você pode se tornar. Essa mensagem ativa nos jovens um tipo de energia rara, a energia da autorresponsabilidade. Quando percebem que têm liberdade, naturalmente desenvolvem senso de dono. Quando percebem que a empresa confia neles, naturalmente querem retribuir com dedicação. Quando percebem que suas ideias têm espaço, naturalmente se tornam mais criativos, engajados e comprometidos. Existem líderes que têm medo de oferecer autonomia
porque acreditam que isso pode gerar bagunça, erros ou falta de controle. Mas a verdadeira falta de controle acontece quando não existe autonomia. Equipes sufocadas com microgestão se tornam mais dependentes, menos criativas e menos capazes de resolver problemas sozinhas. Jovens que não têm autonomia perdem iniciativa, perdem confiança, perdem motivação. O ambiente se torna infantilizador, e um ambiente infantilizador nunca produz alta performance. Ao contrário, produz equipes que apenas obedecem, mas não pensam, executam, mas não inovam, entregam, mas sem alma. E nenhuma empresa moderna prospera com entregas sem alma. Empresas que cresceram em ritmo acelerado entenderam que autonomia é combustível de inovação. A Netflix, por exemplo, ficou mundialmente famosa pela política de liberdade com responsabilidade. Eles compreenderam que, quando oferecem liberdade para pessoas talentosas, o resultado é extraordinário. Isso não significa ausência de direção, significa presença de confiança. Significa criar uma cultura em que as pessoas tenham clareza do propósito, clareza dos objetivos e liberdade para encontrar o melhor caminho até eles. Essa combinação faz com que jovens profissionais se sintam empoderados para contribuir de maneira autêntica e significativa. A autonomia também impacta profundamente a forma como a geração Z aprende. Eles não querem um manual que diga cada passo, eles querem experiências, querem prática, querem desafios. Querem tentar, errar, ajustar e tentar de novo. Eles aprendem fazendo, experimentando, explorando diferentes abordagens. Quando o líder impede esse movimento, impede também o crescimento. Mas quando permite que a equipe experimente, quando cria um ambiente seguro para erro inteligente, quando incentiva tentativas conscientes, ele desperta o lado mais poderoso dessa geração, a capacidade de encontrar soluções fora do comum. E existe algo fundamental aqui. Autonomia gera maturidade. Muitos líderes acreditam que a geração Z é imatura porque não teve as mesmas experiências que gerações anteriores tiveram. Mas essa visão é limitada. A maturidade não nasce do sofrimento, nasce da responsabilidade. Quando você confia a responsabilidade a um jovem, ele cresce. Quando você explica o impacto do que ele está fazendo, ele se compromete. Quando você mostra que decisões têm consequências reais, ele aprende. A responsabilidade é o que transforma um jovem profissional em um adulto profissional. E a autonomia é a ferramenta que permite que essa transformação aconteça. Autonomia também desperta criatividade, e a criatividade é um dos maiores diferenciais dessa geração. Eles pensam de forma não linear. Eles observam o mundo por ângulos que líderes mais antigos muitas vezes não percebem. Eles são influenciados por múltiplos universos culturais, games, músicas, negócios digitais, influenciadores, creators, tendências globais, movimentos sociais, tecnologia emergente. Tudo isso os transforma em pessoas capazes de conectar ideias de forma inovadora. Mas essa criatividade só floresce quando existe liberdade para explorar, questionar, propor e transformar. E é aqui que muitos líderes cometem um erro grave. Confundem autonomia com ausência de direcionamento. Direcionamento é essencial. A geração Z quer liberdade, mas quer também clareza. Quer saber para onde está indo, o que importa, o que é prioridade, o que faz diferença. Não querem ser deixados à deriva. Querem ser guiados, não controlados. Querem ter norte, não amarras. O líder moderno precisa aprender a equilibrar esses dois elementos. Fornecer rumo, mas permitir caminhos. Apresentar metas, mas permitir métodos. Dar estrutura, mas permitir criação. Quando esse equilíbrio acontece, a equipe se torna extraordinariamente produtiva e inovadora. A autonomia também transforma o clima de trabalho. Ela reduz conflitos, aumenta o respeito mútuo e fortalece a confiança entre líder e equipe. Quando um jovem percebe que seu líder confia nele, automaticamente confia mais no líder. Essa reciprocidade gera um tipo de energia emocional que movimenta a equipe em direção a resultados mais altos. Não existe força mais poderosa dentro de uma empresa do que uma equipe que sente que pode agir. Equipes assim se tornam ágeis, resilientes, inteligentes emocionalmente e altamente comprometidas com a entrega. E, acima de tudo, a autonomia cria líderes. A geração Z quer crescer rápido, quer assumir responsabilidades, quer aprender a liderar, quer sentir que está evoluindo constantemente. Quando o líder oferece autonomia, está oferecendo também um campo fértil para formar novos líderes. Líderes que pensam, que questionam, que inovam, que geram impacto. Líderes que entendem que o futuro pertence a quem tem coragem de agir. No fim,
Oferecer autonomia não significa abrir mão do controle. Significa abrir mão da necessidade de controle absoluto. Significa confiar na capacidade das pessoas. Significa transformar seguidores em protagonistas. Significa construir uma cultura de alta performance que nasce não do medo, mas do poder interno que cada pessoa carrega. A geração Z quer ser protagonista da própria história e, quando encontra um líder que dá espaço para isso, entrega muito mais do que resultados. Entrega vida, energia, inovação e um tipo de comprometimento que nenhuma técnica tradicional é capaz de produzir. Tópico 6. Feedback. Que transforma como a geração Z converte orientações em crescimento acelerado. Se existe uma ferramenta capaz de acelerar o desenvolvimento da geração Z dentro das empresas, essa ferramenta é o feedback. Mas não qualquer feedback. Não o feedback frio, mecânico, distante, que tantas lideranças ainda insistem em usar, acreditando que profissionalismo significa ausência de emoção. A geração Z não responde a esse tipo de comunicação, porque esse tipo de comunicação não cria vínculo, não cria direção, não cria aprendizado real. Para eles, feedback não é uma avaliação, é uma conversa, não é um julgamento, é uma troca, não é um apontamento de erros, é um espelho que mostra possibilidades. Quando o líder aprende a oferecer feedback da forma certa, ele se torna um mentor capaz de despertar potencial, desbloquear talentos e impulsionar uma transformação pessoal e profissional profunda. A geração Z cresceu em um ambiente onde o retorno é instantâneo. Redes sociais, aplicativos, plataformas digitais, tudo oferece respostas rápidas. Se uma foto é postada, os comentários chegam em segundos. Se um vídeo é publicado, as métricas aparecem imediatamente. Se uma opinião é compartilhada, a reação vem quase em tempo real. Isso moldou neles um padrão neurológico muito específico. Eles precisam de retorno contínuo para saber se estão no caminho certo. Isso não é insegurança. É o modelo cognitivo da geração. Eles aprenderam a evoluir por meio de ciclos rápidos de feedback. Então, quando entram em empresas onde o retorno só acontece uma vez por ano, ou em momentos de crise, ou de forma vaga e genérica, eles se sentem perdidos, perdem referências. Não sabem onde ajustar, não sabem o que melhorar, não sabem onde estão acertando. E quando não existe direção clara, a motivação diminui. Mas quando o líder oferece feedback frequente, claro e humano, algo extraordinário acontece. O jovem cria senso de progresso. Seu cérebro interpreta cada orientação como um passo concreto rumo à evolução. O feedback se torna combustível emocional e cognitivo para melhorar. E o mais poderoso é que a geração Z não tem resistência ao feedback quando ele é dado com respeito e intenção positiva. Pelo contrário, eles desejam feedback. Eles querem aprender, querem crescer, querem saber onde podem se desafiar. Eles têm sede de desenvolvimento. O que eles não aceitam é ser humilhados, diminuídos ou expostos. Eles não respondem ao feedback que é entregue como ataque, punição ou demonstração de autoridade. Respondem ao feedback que é entregue como uma ponte, como uma conversa madura, como uma oportunidade real de se tornarem melhores. Empresas que dominam esse processo já entenderam que o feedback não é um evento, mas uma cultura. E cultura nasce de comportamentos repetidos. Quando um líder se compromete a oferecer feedback de forma contínua, clara e construtiva, ele cria uma atmosfera de crescimento permanente. E crescimento permanente gera engajamento. Jovens dessa geração são extremamente receptivos quando percebem que o líder está do lado deles, não contra eles. Não importa se o feedback envolve apontar falhas. O que importa é a forma como isso é feito. Quando é feito com respeito, a geração Z sente que está recebendo um presente. Quando é feito com desprezo, sente que recebeu um golpe. É aqui que entra um dos maiores segredos da liderança moderna. A intenção emocional por trás do feedback vale mais do que as palavras. A geração Z percebe a energia do líder. Percebe quando ele está frustrado, irritado ou impaciente. Percebe quando está julgando e percebe quando realmente quer ajudar. O cérebro humano tem neurônios espelho que captam nuances emocionais, e os jovens dessa geração, acostumados à leitura constante de sinais sociais online e offline, têm essa habilidade intensificada. Isso significa que um feedback mal intencionado, dado no calor da emoção ou com arrogância, causa rupturas profundas e difíceis de reparar. Mas um feedback dado com empatia, intenção positiva e foco no crescimento, cria laços emocionais e aumenta a confiança.
Outro elemento essencial é a clareza. A geração Z não responde a feedbacks vagos, genéricos, abstratos. Eles precisam entender exatamente o que melhorar, como melhorar e por que isso é importante. O cérebro deles opera em estruturas lógicas que conectam ação, significado e impacto. Quando o líder explica não apenas o que precisa ser ajustado, mas por que esse ajuste faz diferença para a equipe, para o cliente ou para o futuro deles na empresa, algo se alinha internamente. O jovem sente que está participando de algo maior. Sentir-se parte de algo é um dos motores emocionais dessa geração, e o feedback, quando bem dado, ativa esse motor. O feedback também é uma oportunidade extraordinária para reforçar identidade. A geração Z está constantemente buscando entender quem é, o que representa, quais são suas forças e como pode se expressar no mundo do trabalho. E quando o líder consegue apontar não apenas falhas, mas também qualidades, quando consegue mostrar ao jovem aquilo que talvez nem ele percebia em si mesmo, cria uma transformação profunda. Porque o feedback deixa de ser uma correção e se torna um espelho de potência. E quando uma pessoa tem clareza sobre seus pontos fortes, ela naturalmente se expande. Começa a agir com mais confiança, com mais presença, com mais brilho. O líder que sabe fazer isso não apenas desenvolve pessoas, ele forma líderes. Um dos maiores desafios do feedback é a coragem emocional de quem o oferece. Muitos líderes evitam dar retorno por medo de desagradar, gerar conflito ou perder a simpatia da equipe. Mas essa postura, embora confortável no curto prazo, cria insegurança no longo prazo. Jovens que não recebem feedback claro sentem que estão andando no escuro, e andar no escuro sempre gera ansiedade. A geração Z valoriza líderes corajosos que têm honestidade, transparência e maturidade para dizer o que precisa ser dito, desde que isso seja feito com humanidade. Eles não querem líderes que escondem a verdade, querem líderes que ajudam a crescer. Outra dimensão poderosa é transformar o feedback em diálogo. A geração Z não quer ouvir um monólogo sobre suas falhas. Quer conversar, quer entender, quer construir soluções junto, quer participar do processo. E quando o líder abre espaço para essa troca, o engajamento fortalece profundamente. O feedback deixa de ser algo imposto e se torna algo compartilhado. E tudo que é compartilhado gera pertencimento. E talvez o mais fascinante seja observar como a geração Z converte feedback em ação. Por serem altamente adaptáveis, curiosos e conectados com o aprendizado contínuo, eles evoluem rapidamente quando têm orientação clara. Basta imaginar quantas habilidades essa geração aprende sozinha: edição de vídeo, programação, idiomas, marketing digital, criação de conteúdo, simplesmente porque buscaram na internet. Agora, imagine o que acontece quando eles recebem feedback estruturado dentro de um ambiente profissional. Eles aceleram, expandem, evoluem de maneira exponencial. Esse é o poder da mentoria real: transformar jovens em especialistas em velocidade recorde. Por fim, o feedback cria laços emocionais porque representa investimento humano. A geração Z valoriza profundamente qualquer líder que dedica tempo, energia e presença para ajudá-los a crescer. Eles interpretam isso como cuidado, e cuidado gera confiança, e confiança gera engajamento, e engajamento gera performance. É uma corrente emocional que começa no líder e termina em resultados extraordinários. Feedback não é uma ferramenta burocrática, é um ato de liderança, é um ato de coragem, é um ato de humanidade. E quando é praticado com consciência, intenção e presença, transforma não apenas o desempenho, mas também a identidade da geração Z, e transforma o líder no tipo de profissional que essa geração admira, segue e respeita profundamente. Tópico 7. Propósito e pertencimento. O segredo invisível, por trás da lealdade da geração Z. Se existe um elemento que separa empresas comuns de empresas extraordinárias, esse elemento é o propósito. E para a geração Z, propósito não é um slogan bonito no mural, não é uma frase inspiradora no PowerPoint, não é um valor corporativo que ninguém vive na prática. Propósito, para eles, é algo vivo, é algo percebido, é algo que pulsa no jeito como a empresa decide, comunica, age e trata as pessoas. Essa geração sente o propósito antes mesmo de entendê-lo racionalmente. Eles reconhecem quando existe coerência e quando existe apenas marketing disfarçado de cultura. Por isso, compreender a importância do propósito e do pertencimento é fundamental para conquistar a lealdade da geração Z, uma lealdade rara,
poderosa e extremamente valiosa. A geração Z cresceu em um mundo que passa por transformações profundas. Eles assistiram a crises globais, viram instituições tradicionais perdendo credibilidade, acompanharam discussões sobre propósito de vida, saúde mental, diversidade, sustentabilidade, ética, impacto social. Essa exposição moldou neles uma consciência muito mais afinada com o sentido do que gerações anteriores tiveram. Eles não querem apenas sobreviver, eles não querem apenas ter um emprego, querem contribuir para algo maior, querem sentir que suas ações têm significado, querem saber que suas horas de vida dedicadas ao trabalho estão criando algo que vale a pena, e quando encontram esse tipo de ambiente, sua lealdade se torna quase inabalável. Mas o ponto central aqui é que a geração Z distingue facilmente propósito real de propósito superficial. Eles percebem quando a liderança vive aquilo que fala, quando existe integridade entre discurso e prática, quando o propósito orienta o comportamento da empresa. E da mesma forma, percebem com rapidez assustadora quando o propósito é apenas fachada. Eles identificam incoerência em segundos. Se a empresa fala de respeito, mas trata pessoas como números, eles se desconectam. Se fala de inovação, mas mantém processos engessados, eles duvidam. Se fala de cuidado, mas cria ambientes tóxicos, eles rejeitam. Eles não buscam perfeição, buscam verdade. E verdade é a base de toda relação de pertencimento. Pertencimento, para essa geração, vai muito além de sentir-se incluído. Pertencimento é sentir-se parte. É sentir que existe um lugar onde sua identidade não precisa ser escondida, onde suas ideias são bem-vindas, onde sua energia encontra espaço para se expressar, onde seu jeito de ser não é criticado, mas considerado uma contribuição. A geração Z tem um senso de identidade muito forte, mas também muito frágil quando não encontra espaços que validem sua existência. Eles observam atentamente como a empresa reage à diversidade, à criatividade, à vulnerabilidade, à autenticidade. Se percebem acolhimento, florescem. Se percebem julgamento, retraem-se. Se percebem superficialidade emocional, silenciam. E quando a geração Z se cala, não é porque concorda, é porque desistiu. É fascinante observar que empresas que realmente conquistam a lealdade da geração Z não são necessariamente aquelas com os maiores salários, os melhores benefícios ou os escritórios mais modernos. São aquelas que comunicam claramente por que existem, qual impacto desejam gerar, o que acreditam e como vivem esses valores diariamente. A Patagônia, por exemplo, tornou-se uma das empresas mais admiradas do mundo, porque não apenas fala sobre sustentabilidade, vive sustentabilidade. Doa Lucross, incentiva ativismo, questiona práticas da própria indústria. E a geração Z reconhece imediatamente essa coerência. Do mesmo modo, empresas como a Tesla atraem mentes brilhantes não só pela tecnologia, mas pela visão grandiosa de transformar o planeta. E a visão, quando verdadeira, tem um magnetismo irresistível para essa geração. A neurociência explica esse fenômeno. O cérebro humano se engaja profundamente quando sente que está contribuindo para algo maior do que si mesmo. Esse tipo de engajamento ativa áreas relacionadas ao senso de pertencimento, conexão social e propósito. E quando essas áreas são ativadas, a motivação aumenta, a resiliência se fortalece, a criatividade se expande e o vínculo emocional se consolida. A geração Z, por estar mais consciente emocionalmente do que as gerações anteriores, sente esse fenômeno de forma ainda mais intensa. Por isso, trabalham melhor quando percebem que fazem parte de um movimento, de uma missão, de uma ideia que transcende tarefas e metas. Outro elemento que fortalece profundamente o pertencimento é a representatividade. A geração Z busca líderes e colegas que reflitam valores que eles admiram: empatia, integridade, consciência, coragem emocional, responsabilidade social. Eles analisam o comportamento da liderança com absoluta precisão. Se percebem que líderes tratam bem apenas pessoas acima deles na hierarquia, perdem confiança. Se percebem favoritismos, jogos políticos, injustiças veladas, se afastam. Mas quando veem líderes praticando aquilo que pregam, líderes que agem com humanidade mesmo sob pressão, líderes que protegem a equipe, líderes que se colocam no lugar do outro, a lealdade se fortalece de maneira extraordinária. Pertencimento também nasce do reconhecimento da individualidade. A geração Z quer ser vista como pessoa, não como função. Eles valorizam líderes que lembram seus nomes, suas histórias, seus talentos únicos, suas aspirações, seus desafios pessoais. Querem sentir que não são apenas mais um recurso substituível,
mas alguém cuja presença faz diferença. Esse reconhecimento emocional cria vínculos profundos e duradouros, porque, para essa geração, pertencimento é sinônimo de respeito emocional. E existe uma descoberta poderosa aqui. A geração Z não permanece em empresas por obrigação, medo ou conveniência. Permanece por identidade emocional. Permanece por coerência. Permanece por crença no propósito. Permanece quando sente que está crescendo como pessoa. Permanece quando sente que está ajudando a construir algo que terá impacto real no mundo. Eles não deixam empresas. Eles deixam ambientes que sufocam seu potencial ou que não dialogam com seus valores internos. Quando o líder compreende isso, sua maneira de liderar muda radicalmente. Ele passa a comunicar decisões com clareza e intenção, passa a relacionar tarefas com o impacto maior que geram, passa a inspirar a equipe com visão, não com medo, passa a reforçar continuamente o propósito da empresa e a mostrar como cada contribuição individual está ligada a esse propósito, passa a criar rituais que fortalecem pertencimento, passa a desenvolver uma cultura onde pessoas se sentem parte de algo maior, não peças de uma engrenagem que pode ser trocada. E quando essa cultura existe, a geração Z floresce. Eles se tornam leais, não por obrigação, mas por convicção. Trabalham com entusiasmo não porque precisam, mas porque acreditam. Defendem a empresa não porque são pagos para isso, mas porque sentem que ela representa quem eles são. E quando a identidade de uma pessoa se alinha com o propósito de uma organização, surge um tipo de força emocional que nenhum benefício superficial consegue igualar. No fim, propósito e pertencimento não são apenas estratégias de engajamento, são forças emocionais ancestrais que sempre moveram o ser humano. A diferença é que a geração Z tem coragem de buscar isso desde cedo. Eles não esperam envelhecer para descobrir que trabalhar sem propósito é morrer aos poucos. Eles querem viver agora, querem crescer agora, querem contribuir agora. E o líder que entende isto se torna mais do que um gestor. Torna-se um guia, um mentor, uma referência emocional, um catalisador de crescimento humano. E é esse tipo de liderança que transforma empresas em movimentos. E movimentos, por sua vez, atraem legiões de jovens que desejam, acima de tudo, pertencer a algo com alma, intenção e verdade. Tópico 8. Desenvolvimento contínuo. Como a geração Z transforma aprendizado em vantagem competitiva. A geração Z é talvez a geração mais autodidata da história. Desde muito cedo, eles aprenderam a recorrer à internet para solucionar dúvidas, desenvolver habilidades, explorar possibilidades e até descobrir talentos que antes permaneciam adormecidos por falta de acesso. Eles cresceram em um mundo onde é possível aprender absolutamente qualquer coisa, de finanças à programação, de idiomas a estratégias de marketing, de produção de conteúdo a investimentos, apenas com um celular e curiosidade. Essa relação íntima com o aprendizado fez da geração Z uma geração profundamente orientada ao desenvolvimento contínuo. Mas, ao entrarem no mercado de trabalho, encontram empresas que ainda funcionam como se aprender fosse um privilégio raro, lento, burocrático e restrito. E é justamente nesse desalinhamento que nasce a desconexão. Para engajar a geração Z, é essencial compreender que desenvolvimento não é um benefício, é uma linguagem, é um valor, é um modo de existir. A necessidade de crescimento da geração Z não é movida apenas por ambição, é movida por identidade. Essa geração cresceu observando influenciadores documentarem suas jornadas de evolução, empreendedores compartilhando erros e acertos, pessoas comuns transformando suas vidas através do conhecimento. Eles aprenderam que é possível ser melhor amanhã do que se foi hoje. Aprenderam que conhecimento gera liberdade. Aprenderam que habilidade gera oportunidade. Aprenderam que evolução pessoal é a base da prosperidade profissional. Por isso, quando entram em empresas onde não existe espaço para aprendizado contínuo, eles se sentem estagnados. E poucas coisas assustam mais essa geração do que estagnação. Em empresas tradicionais, aprender costuma depender de burocracia, depende de aprovação, depende de agenda, depende de orçamento, depende de formalidades que essa geração vê como obstáculos desnecessários. Já para eles, aprender é um processo orgânico, natural, rápido e integrado ao dia a dia. Eles esperam que o ambiente de trabalho reflita isso. Esperam que o líder estimule perguntas, ofereça oportunidades de experimentação, indique caminhos de evolução, incentive novos desafios. Quando percebem que seu aprendizado está condicionado a processos lentos demais, ou quando percebem que a empresa não valoriza desenvolvimento real,
eles começam a procurar ambientes onde possam evoluir com velocidade proporcional à sua curiosidade. É por isso que empresas inovadoras se tornaram imãs para a geração Z. Na Tesla, jovens engenheiros têm contato direto com projetos gigantescos, desafiadores e revolucionários. Eles aprendem na prática, rapidamente, errando, ajustando, solucionando. O Nubank ficou famoso por permitir que jovens talentos assumissem responsabilidades significativas desde cedo, aprendendo enquanto criavam impacto real. A Amazon construiu uma cultura onde experimentação constante é não apenas possível, mas incentivada. Essas empresas entendem algo fundamental: desenvolvimento não é custo, desenvolvimento é investimento. E cada jovem que cresce dentro da empresa devolve esse crescimento em forma de inovação, dedicação e performance. O aprendizado contínuo também está profundamente conectado ao senso de significado da geração Z. Eles não querem apenas fazer tarefas, querem entender como essas tarefas contribuem para a sua evolução. Querem saber como aquilo que estão fazendo hoje os aproxima da pessoa que desejam ser no futuro. Querem sentir que estão construindo uma narrativa de crescimento. Quando o líder mostra ao jovem como sua função se conecta com sua expansão pessoal e profissional, o engajamento aumenta naturalmente. Porque essa geração vê trabalho como plataforma de transformação, e líderes que oferecem oportunidades de aprendizado se tornam automaticamente figuras de referência. Outro ponto essencial é que essa geração aprende de forma diferente. Eles não absorvem conhecimento apenas ouvindo. Eles aprendem observando, aplicando, vivenciando, questionando, compartilhando. O aprendizado deles é dinâmico, multimodal, integrado à prática. Por isso, metodologias tradicionais de treinamento raramente funcionam. Eles preferem conversas reais a palestras longas, preferem desafios práticos a teorias abstratas, preferem mentoria personalizada a cursos engessados. E quando encontram um ambiente que respeita esse estilo de aprendizado, se tornam extraordinariamente produtivos. O aprendizado contínuo também desperta neles um senso profundo de propósito. Quando percebem que o trabalho está contribuindo para seu desenvolvimento, sentem que vale a pena estar ali. Sentem que o investimento de energia é compensado pelo crescimento interno. E essa sensação é uma das mais poderosas fontes de motivação humana. A geração Z quer construir uma vida com significado, e o aprendizado é um dos caminhos mais diretos para isso. Por isso, quando a empresa promove desenvolvimento de verdade, cria uma atmosfera emocional que mantém essa geração engajada e leal. No entanto, existe um elemento frequentemente ignorado. A geração Z precisa sentir que aprender é seguro. Eles precisam perceber que podem fazer perguntas sem serem julgados, que podem tentar sem serem criticados, que podem errar sem serem ridicularizados. Quando o ambiente pune o erro, eles param de aprender. Quando o ambiente ridiculariza dúvidas, eles param de perguntar. Quando o ambiente restringe experimentações, eles param de inovar. E uma geração que para de aprender perde sua vitalidade. Líderes que desejam engajar essa geração precisam criar um ambiente emocional onde aprender é natural, valorizado e protegido. A relação da geração Z com o aprendizado também está profundamente conectada ao desejo de autonomia. Quando aprendem, tornam-se mais capazes. Quando se tornam mais capazes, querem mais responsabilidade. Quando assumem mais responsabilidade, se sentem parte do crescimento da empresa. E quando sentem que fazem parte do crescimento, se comprometem emocionalmente. O aprendizado é, na verdade, uma forma de pertencimento. É um ritual de integração. É uma ponte entre o potencial individual e a missão coletiva. Os líderes mais inteligentes percebem isso e transformam o trabalho em um laboratório de evolução. Em vez de proteger excessivamente os jovens, oferecem desafios progressivos. Em vez de esconder informações, compartilham contexto. Em vez de limitar oportunidades, abrem portas. Em vez de esperar perfeição, celebram progresso. Porque entendem que o aprendizado não é linear, mas expansivo. E líderes que abraçam essa expansão aceleram o desenvolvimento da equipe como um todo. A geração Z também se destaca por transformar aprendizado em vantagem competitiva. Eles absorvem novos conhecimentos rapidamente, adaptam-se com facilidade, aplicam ideias inovadoras e criam soluções inesperadas. Eles têm uma velocidade mental impressionante e uma capacidade natural de conectar informações aparentemente desconexas. E isso é ouro para qualquer empresa que deseja se manter relevante em um mercado cada vez mais imprevisível. Mas esse ouro só brilha quando existe espaço para crescimento real.
E talvez o aspecto mais inspirador seja observar como a geração Z transforma aprendizado em identidade. Eles se reinventam constantemente. Exploraram cursos, habilidades, tendências, carreiras, estratégias, novas formas de pensar. Eles se permitem testar, se permitem descobrir, se permitem mudar de rota. E isso não os torna instáveis, os torna adaptáveis, os torna resilientes, os torna preparados para enfrentar o futuro com confiança. O líder que compreende isso não teme o desenvolvimento da geração Z, ele o potencializa. Ele cria as condições para que essa geração se torne não apenas mão de obra, mas força intelectual, emocional e criativa dentro da empresa. No final das contas, desenvolvimento contínuo não é apenas sobre conhecimento técnico, é sobre evolução humana, é sobre expansão de consciência, é sobre transformar o ambiente de trabalho em um lugar onde cada pessoa se sente viva, desafiada, valorizada e em constante movimento. A geração Z precisa disso. E empresas que oferecem isso constroem não apenas profissionais melhores, mas culturas mais fortes, inovadoras e prósperas. Porque onde existe aprendizado, existe esperança. Onde existe evolução, existe motivação. E onde existe crescimento verdadeiro, a geração Z permanece, contribui e prospera. Tópico 9. A nova cultura da confiança. Como transformar times da geração Z em verdadeiras potências de resultado. Existe um princípio emocional que sustenta todas as relações humanas, mas que se torna ainda mais crucial quando falamos da geração Z: a confiança. Não a confiança básica, protocolar, aquela que simplesmente permite que o trabalho aconteça. Estou falando da confiança profunda, emocional, estrutural, aquela que faz um jovem acreditar não apenas na empresa, mas em si mesmo dentro da empresa. Essa confiança é o alicerce invisível que transforma grupos comuns em equipes extraordinárias. E, quando bem cultivada, cria um nível de engajamento que ultrapassa qualquer técnica de motivação, qualquer plano de carreira e qualquer estratégia de retenção feita apenas para cumprir tabela. A confiança é a energia emocional que multiplica a performance. A geração Z cresceu em um mundo complexo, veloz, instável e, em muitos momentos, imprevisível. Viram carreiras tradicionais desmoronarem, viram profissões deixarem de existir, viram empresas gigantes caindo por falta de adaptação. Eles aprenderam que segurança absoluta não existe, portanto, não confiam em estruturas apenas pela tradição delas, confiam em pessoas que demonstram coerência, humanidade e responsabilidade emocional. Essa geração observa tudo, analisa tudo, sente tudo. Eles conseguem perceber quando um líder tem medo da própria equipe, quando transmite insegurança, quando tenta controlar demais, quando não confia no potencial das pessoas. E quando percebem isso, se fecham emocionalmente. Não porque desejam ser difíceis, mas porque confiar em um ambiente incoerente seria para eles uma forma de traição interna. Por outro lado, quando percebem que o líder confia neles, o engajamento se transforma completamente. Essa confiança funciona como um espelho emocional. Quando o líder acredita no potencial da equipe, a equipe passa a acreditar em si mesma. É uma transferência de energia psicológica, quase espiritual, em que o líder se torna um amplificador de autoestima e maturidade. E isso é essencial para a geração Z, que muitas vezes carrega consigo inseguranças naturais de quem está começando a vida adulta, mas sem querer demonstrá-las. Quando o líder demonstra confiança, a mensagem silenciosa que chega ao coração dessa geração é poderosa. Você é capaz. Eu vejo valor em você. Eu acredito no que você pode se tornar. E essa mensagem, quando autêntica, desperta uma força de motivação que nenhum bônus financeiro é capaz de gerar. A confiança também está diretamente ligada à liberdade. Para que a geração Z entregue o melhor de si, precisa sentir que tem espaço para trabalhar do seu jeito, com suas ideias, com sua criatividade, com seu ritmo cognitivo, com seus talentos únicos. A microgestão mata a confiança. A vigilância excessiva mata a confiança. A falta de clareza mata a confiança. Quando o líder tenta controlar cada passo, a mensagem enviada é exatamente o oposto do que a geração Z precisa. Eu não acredito na sua capacidade de fazer isso sozinho. E quando essa frase é transmitida, mesmo que de forma silenciosa, o jovem se sente diminuído e menos capaz. A consequência é uma queda imediata de performance, criatividade e pertencimento. Por outro lado, quando o líder dá liberdade com responsabilidade, a confiança floresce. A geração Z responde intensamente quando sente que pode pensar, propor,
agir e criar sem medo de punição arbitrária. Essa liberdade ativa o senso de autonomia, que, por sua vez, ativa o senso de responsabilidade interna. Eles não querem decepcionar alguém que acredita neles. Eles não querem desperdiçar a confiança que receberam. Eles querem provar que merecem esse espaço. E é exatamente essa energia emocional, o desejo de corresponder ao olhar confiante do líder, que transforma um colaborador comum em um colaborador excepcional. A cultura da confiança também exige transparência radical. A geração Z não suporta ambientes onde informações são escondidas, onde decisões são tomadas a portas fechadas, onde a comunicação é confusa ou manipuladora. Eles desejam clareza porque cresceram em um mundo onde tudo pode ser pesquisado, analisado, comparado. Eles desenvolveram intolerância a meias-verdades. Quando percebem falta de transparência, se sentem traídos. Mas quando percebem abertura e honestidade, se sentem valorizados. É impressionante como uma conversa clara pode evitar conflitos, fortalecer vínculos e manter a motivação elevada. Transparência não significa revelar tudo, mas significa explicar o suficiente para que as pessoas entendam o porquê das decisões. E essa compreensão é fundamental para que a geração Z confie no líder e na empresa. Outro pilar da cultura da confiança é a consistência. A geração Z não espera a perfeição, mas exige coerência. Eles observam se o líder cumpre o que promete, se pratica o que prega, se age com justiça, se trata todos com respeito. Notam se o gestor é estável emocionalmente, se mantém postura profissional mesmo diante da pressão, se é íntegro nas pequenas coisas. Eles percebem quando há favoritismo, quando há injustiça, quando há decisões motivadas por ego. E nada destrói mais a confiança do que a incoerência. Por outro lado, quando o líder demonstra consistência, os jovens se sentem seguros para crescer. A consistência funciona como chão firme para que eles possam arriscar e evoluir. A confiança também depende da capacidade do líder de reconhecer limites, os seus e os da equipe. A geração Z valoriza autenticidade emocional e tem respeito profundo por líderes que sabem dizer: eu não sei, eu preciso de ajuda, eu errei, vamos descobrir juntos. Esses momentos de vulnerabilidade consciente aproximam as pessoas e criam conexões humanas genuínas. Eles interpretam isso não como fraqueza, mas como coragem emocional. Porque confiar não é apenas algo que se dá, é algo que se demonstra. A vulnerabilidade é uma demonstração de confiança do líder em sua própria equipe. E quando essa confiança é mútua, nasce um vínculo emocional de lealdade. É importante entender que, para a geração Z, a confiança não se ganha pela autoridade do cargo, mas pela ética do comportamento. Eles não respeitam automaticamente quem ocupa posições altas. Eles respeitam quem demonstra humanidade, competência, coragem e integridade. Essa mudança de paradigma assusta muitos líderes tradicionais, mas também revela uma oportunidade imensa. Qualquer líder pode conquistar o coração da geração Z, desde que esteja disposto a liderar com verdade emocional. O respeito dessa geração não é herdado, é conquistado. E quando a confiança é estabelecida, os resultados são extraordinários. Jovens que confiam no líder, trazem ideias sem medo, assumem riscos inteligentes, se comprometem com metas desafiadoras, defendem a empresa, fortalecem a cultura e constroem um senso de lealdade que vai muito além de contratos formais. Eles passam a atuar como donos, não apenas como colaboradores. Passam a proteger o propósito da empresa como se fosse parte de sua própria identidade. Passam a pensar em soluções que beneficiam não apenas a si mesmos, mas o todo. A cultura da confiança transforma a empresa em um ecossistema emocionalmente inteligente, onde cada pessoa sente que pode ser quem realmente é e, ao mesmo tempo, evoluir para quem deseja se tornar. É um ambiente onde o potencial humano é ativado em sua máxima potência. A confiança não é apenas uma emoção, é um motor estratégico. E a geração Z, com toda a sua sensibilidade, intuição e paixão por crescimento, é a geração que mais responde a esse motor. Eles florescem onde existe confiança. Eles crescem onde existe abertura. Eles prosperam onde existe humanidade. E líderes que compreendem isso estão criando não apenas equipes mais fortes, mas empresas mais humanas, inovadoras e eternamente relevantes. Tópico 10. A nova era da liderança. Como unir gerações, multiplicar resultados e construir empresas verdadeiramente prósperas. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada: compreender que engajar a geração Z não é apenas sobre técnicas, estratégias ou ajustes pontuais na cultura organizacional. É, antes de tudo,
sobre iniciar uma nova era de liderança. Uma era que abandona modelos ultrapassados de controle e abraça a força de uma conexão humana mais profunda. Uma era que não enxerga as gerações como inimigas ou opostas, mas como peças complementares de um mesmo quebra-cabeça. Uma era que entende que prosperidade não nasce apenas da habilidade técnica, mas da inteligência emocional, da adaptabilidade e da capacidade de liderar com alma. Engajar a geração Z é apenas o começo de uma transformação que beneficiará toda a empresa e, se bem conduzida, pode redefinir completamente o futuro organizacional. A verdadeira liderança do século XXI não controla, inspira, não dita regras, cria caminhos, não demanda obediência, cultiva pertencimento, não minimiza sentimentos, entende a psicologia humana, não espera lealdade, conquista lealdade através de verdade, coerência e respeito. Essa liderança compreende que pessoas não trabalham apenas para ganhar dinheiro, trabalham para crescer, para contribuir, para se sentir parte de algo maior, para construir significado. E quando essa visão se torna central, tudo se transforma. O ambiente, a cultura, os resultados, a velocidade de inovação e a própria reputação da empresa. O que antes era apenas um lugar de trabalho se torna um lugar de evolução. A geração Z representa o futuro, e não apenas o futuro distante, mas o futuro imediato. Eles já estão presentes nas empresas, assumindo funções cruciais, propondo ideias inovadoras, trazendo perspectivas frescas, desafiando padrões engessados e abrindo caminhos que antes pareciam impossíveis. Mas essa geração só consegue florescer quando encontra líderes dispostos a enxergá-la sem preconceitos. Infelizmente, muitas empresas ainda preferem resistir ao novo, rotulando esses jovens como frágeis, exigentes ou difíceis. Porém, líderes visionários percebem que o que existe, na verdade, é uma geração extremamente consciente, empática, rápida, criativa e preparada para enfrentar um mundo que exige coragem emocional e adaptabilidade constante. Quando empresas abraçam essa nova forma de liderar, criam uma cultura onde cada indivíduo, não apenas a geração Z, se sente valorizado, respeitado e inspirado. A motivação aumenta, a rotatividade diminui, a inovação se torna natural. A produtividade não precisa ser cobrada, porque nasce do desejo genuíno de contribuir. A empresa se torna mais leve, mais humana e muito mais competitiva. E, com o tempo, essa transformação se traduz em resultados concretos: aumento de engajamento, maior retenção, melhores entregas, mais criatividade, mais impacto e mais lucro. Sim, mais lucro. Porque pessoas inspiradas e emocionalmente conectadas produzem mais, melhor e com mais consistência. A nova era da liderança também exige humildade. Humildade para reconhecer que não sabemos tudo. Humildade para aprender com pessoas mais jovens. Humildade para ouvir ideias que desafiam nossa zona de conforto. Humildade para admitir que a rigidez não funciona mais. E humildade para entender que liderar não significa ter todas as respostas, mas criar um ambiente onde as respostas possam surgir coletivamente. A geração Z respeita profundamente líderes que demonstram essa humildade porque ela revela a humanidade. E humanidade sempre foi, e sempre será, a base de qualquer grande liderança. A transição para essa nova era exige coragem. Coragem para abandonar velhos hábitos. Coragem para expor fragilidades. Coragem para fazer perguntas difíceis. Coragem para assumir postura firme quando necessário, mas sempre com respeito. Coragem para criar ambientes onde o erro é aprendizado, onde a vulnerabilidade é força e onde a diversidade é celebrada. A geração Z admira líderes que têm coragem emocional, porque coragem emocional é rara e profundamente transformadora. É essencial entender que engajar essa geração não significa ceder a todos os seus desejos, mas sim compreender suas necessidades psicológicas. Eles precisam de autonomia, mas também precisam de direção. Precisam de flexibilidade, mas também de clareza. Precisam de propósito, mas também de oportunidades reais de impactar. Precisam de liderança humana, mas também de liderança forte, que saiba orientar, proteger e inspirar. Quando esse equilíbrio é alcançado, a empresa não apenas conquista a confiança da geração Z, conquista o coração dela. E quando conquistamos o coração dessa geração, algo extraordinário acontece. Eles se tornam defensores da marca, agentes de inovação, multiplicadores de cultura positiva e colaboradores leais, capazes de entregar resultados muito acima do esperado.
Eles trazem novas perspectivas, desafiam padrões obsoletos, percebem tendências antes que elas se consolidem, impulsionam transformações internas e ajudam a empresa a se manter relevante em um mundo que muda diariamente. Engajar a geração Z é também preparar a empresa para o futuro, um futuro onde prosperidade e humanidade caminham juntas. A conclusão inevitável é que liderar a geração Z é uma oportunidade de renascimento para qualquer líder. É uma chance de se reinventar, de evoluir, de fortalecer sua inteligência emocional, de ampliar sua visão sobre o que significa ser líder, de desenvolver habilidades que o manterão competitivo e relevante nos próximos anos. É uma chance de criar impacto real na vida das pessoas e de construir equipes que não apenas entregam resultados, mas também sentem orgulho de fazer parte do caminho. E, acima de tudo, é uma oportunidade de construir empresas que deixam legado, empresas que inspiram, empresas que transformam vidas, empresas que prosperam porque entenderam algo que muitos ainda ignoram. O ser humano é o maior ativo de qualquer negócio, e quando cuidamos verdadeiramente dele, ele cuida de tudo o que construímos. A liderança do futuro começa agora, nas escolhas que fazemos hoje. E engajar a geração Z não é um desafio a ser vencido, é um caminho a ser abraçado. É uma porta aberta para uma nova forma de trabalhar, viver, crescer e prosperar. O líder que entende isso não apenas conduz uma equipe, ele conduz uma revolução silenciosa que transforma empresas em comunidades, trabalhos em missões e resultados em obras coletivas de significado. Se este vídeo abriu a sua visão sobre a geração Z, sobre liderança emocional e sobre a nova forma de construir equipes que realmente prosperam, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Porque a transformação não acontece em um único vídeo. Ela acontece quando você decide expandir sua consciência todos os dias. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, se despertou novas ideias ou novas possibilidades, clique agora em inscrever-se no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos episódios que podem elevar sua liderança, seu time e seus resultados para um novo nível. Deixe também o seu like. Ele mostra para o YouTube que este conteúdo tem impacto e ajuda outras pessoas a encontrarem essas reflexões tão necessárias para o mundo corporativo de hoje. Escreva aqui nos comentários qual foi o momento que mais te marcou, qual insight você vai levar para a sua equipe e qual mudança você quer ver acontecendo no seu ambiente de trabalho. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível, porque este canal existe para construirmos juntos uma liderança mais humana, consciente e próspera. E se você conhece algum líder, gestor, colega de equipe ou amigo que precisa entender melhor a geração Z, compartilhe este vídeo com ele agora. Talvez seja exatamente isto que ele precisa ouvir para transformar sua forma de liderar. Obrigada por fazer parte deste movimento. Obrigada por escolher evoluir. E lembre-se, liderar é, acima de tudo, inspirar. Nos vemos no próximo vídeo.